Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que nós estamos juntos estudando mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Nós entramos hoje na sétima semana desse segundo trimestre do ano de 2023. Estamos estudando um tema muito importante que é Apocalipse 14, as últimas três mensagens angélicas, uma mensagem de misericórdia de Deus para o ser humano. Hoje nós vamos estudar sábado e também a parte de domingo. O título da lição está assim: Adorando o Criador. O verso para nós memorizarmos está em Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor Deus e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas. Por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Nós vamos falar nessa semana de adoração de um Deus criador. Nós somos criaturas de Deus e nós devemos com reverência prestar nossa adoração e louvor àquele que nos criou e nos mantém e nos salvou de todos os nossos pecados. A lição pergunta o seguinte: por que existe o universo com toda a sua majestade e a grandeza das suas criaturas surpreendentes? Que grande contradição lógica haveria se o universo e nós que estamos nele não estivéssemos aqui? De acordo com a mais recente teoria científica, elas tendem a mudar. O universo não existia antes. Em outras palavras, a nossa existência seria acidental e seria um milagre estarmos aqui agora. Então diz assim: apesar de todos os tipos de mitos sobre o surgimento do universo, a partir do nada ou de algum tipo de equação matemática, o universo existe porque Deus, o Criador, o fez, bem como tudo que nele há. Durante essa semana, separe um momento para que vocês possam estudar profundamente a lição da Escola Sabatina. Vamos estudar sobre um Deus Criador do universo, Deus mantenedor do universo, um Deus que deu ao ser humano a bênção de ser eternos e que vai resgatar isso com a volta de Cristo. Fiquem com Deus, tenhamos uma semana muito abençoada, é a minha oração. Amém. Domingo. Domingo nós temos como título o título é Companheiro na Tribulação. João foi levado para uma ilha e lá ele recebeu a revelação de Jesus Cristo, das coisas que iriam acontecer, das coisas que já no nosso caso já aconteceram. Mas o que nos chama a atenção na lição de segunda-feira é que nos versos do Apocalipse 1, Mateus 13, 21, Atos 14, 22, João 16, 33, Jesus não promete para nós que nós teremos uma vida fácil nesse mundo. As tribulações aconteceriam. E aqueles que quisessem permanecer fiéis a Deus teriam que enfrentar tribulações, para que essas tribulações muitas vezes são para provar o nosso caráter. Veja, João foi o único dos discípulos que morreu de morte natural, não foi morto. Então, quando nós estamos entendendo de que a vida daqueles que desejam ser fiéis a Deus, como João fez, são levados a passar por tribulações, lutas e dificuldades. Mas Jesus tem uma mensagem de grande amor para conosco. Ele diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 16, 33. Nós, enquanto Jesus não voltar, estaremos vivendo num mundo onde as tribulações, as aflições, as lutas vão acontecer. Mas não é para que nós chegamos a esse ponto de dizer: Deus nos abandonou? Não. Deus nunca abandona o seu Filho, porque Deus ama salvar a cada um de nós. Mas as tribulações, assim como o próprio Jesus passou, os seus discípulos passaram, nós também iremos passar, para que nós tenhamos uma forma de nos purificar o nosso caráter. Quando estamos mais perto das aflições, mais perto de Cristo nós estamos. Então a lição diz assim no final: e à medida que as crises finais surgirem, entenderemos melhor as palavras. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. É através das tribulações que nós vamos ser testados para ver se somos fiéis e se somos realmente candidatos a viver a vida eterna com Cristo lá no céu. Por isso, irmão querido, se você tiver tribulações, tiver lutas e dificuldades, não desista de Jesus, porque Ele está com você o tempo inteiro. Coloque sua vida nas mãos do Senhor
e permita que o Senhor dirija a sua vida e fortaleça nos momentos de tribulações. Esta é a minha oração por mim e por vós. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus seja contigo. Continuando então a nossa lição, nós vamos agora ver o que está escrito lá na lição de segunda-feira, cujo título é Adorem o Criador. Nós temos observado, como certamente você também já observou, que no capítulo 14 de Apocalipse, mais precisamente ali no versículo 7, onde consta ali um grande apelo, né, do primeiro anjo. Qual é esse apelo, né? Temei a Deus e dai-lhe glória. Então, irmãos, temei, como nós já vimos na lição da semana passada, você sabe que temer não é ter medo, né? Mas se refere ali a respeito, temor e admiração por sua sabedoria. Nem só sabedoria, mas também poder e graça, não é verdade? E por isso temei e dai-lhe glória. Agora, este apelo, esse clamor do anjo, né, vale para nós hoje ainda. Esse convite vale para hoje, para ti e para mim. É importante, porque grande parte do mundo científico, não é isso? E também parte dos cristãos tem aceitado a evolução. Então nós temos que observar, porque um Deus que faz essa revelação que nem ele fez a João lá na ilha de Pátmos, né? E agora nos dá a oportunidade de falar um pouco sobre isso e também sobre o que disse o anjo fazendo esse apelo. Ora, um Deus que fez um sol com um diâmetro aproximadamente de 1.392.000 quilômetros, né? Poderia conter, né, 1 milhão de planetas do tamanho da Terra. Como acreditar em evolução? Por isso o apelo, né? Temei-o e dei-lhe glória, que só ele é capaz de fazer tudo isso. Portanto, é um Deus de criação e não de evolução. Amém? Continuando, irmãos, nossa lição agora de terça-feira, um Deus que está próximo. Você tem dúvida ou não? Deus está próximo de você ou não? Ora, o Deus da criação que trouxe à existência o sol, a lua e as estrelas, criou o planeta e o encheu de seres vivos, libertou seu povo da escravidão egípcia e guiou este povo nas mudanças do deserto, fez chover maná do céu, derrubou as muralhas de Jericó, né, e derrotou os inimigos de Israel. Esse Deus que usou o seu poder infinito para criar o universo, o usa para derrubar as forças do mal que lutam por nossa alma. Eu quero ler para você o que está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Só Deus tem esse poder. Você sabe de cor esse versículo, eu tenho certeza. Quando eu vou no livro de Salmo, lá no capítulo 139, no versículo 16, eu leio assim: os teus olhos me viram a substância
ainda informe, ou seja, eu não estava ainda formado. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha que beleza, meu irmão, um Deus que antes de você vir ao mundo, você já ouviu falar muitas vezes sobre isso, ele já sabia, porque ele é o Criador, ele não fez você evoluir, ele criou você, não é isso? Quando eu vou no livro de Colossenses, Paulo escreve no capítulo 1, no versículo 17, ele é antes de todas as coisas, olha só. Olá! Vamos falar agora sobre Evangelho, Juízo, Criação. Lembrando que esses três elementos estão interconectados. Por quê? Porque o Evangelho são boas notícias, são palavras que fornecem esperança. E juízo é aquilo que Deus aplica devido à sua medida de critérios e regramento que a sua lei e as suas diretrizes colocam. Não que isso seja algo rígido e difícil de cumprir, e sim porque é algo bom para a existência humana. E a terceira palavra, criação. Lembrando sempre que nós somos a obra-prima da criação de Deus. Portanto, Evangelho, juízo e criação estão diretamente interligados. Vamos acompanhar aquilo que está lá em Efésios, capítulo 3, verso 9. Preste bastante atenção. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Ou seja, desde uma eternidade, Deus possui um planejamento. Esse planejamento ele é eficaz. Ele é sóbrio, ele é algo que não há margem de questionamento. Talvez muitos questionem hoje os critérios e os atributos de Deus, mas quando passamos para analisar sobre a ótica bíblica, a ótica inspirada pelo Espírito de Deus, nós vamos chegar à conclusão de que o nosso Deus é um Deus reto, e que tudo aquilo que ele propicia é digno e, além de tudo, é revestido de justiça plena. Lembre-se bastante disso. Próximo tópico, o Criador na cruz. Quando paramos para imaginar que aquele que existe desde o princípio, aquele que criou os fundamentos do universo, aquele que projetou toda a estrutura de criação ao longo da imensidão do cosmos. Esse mesmo, o próprio Jesus Cristo, ele resolveu assumir a identidade humana. Ele assumiu ser revestido de carne. Ele assumiu todas as características e prerrogativas humanas originais. Contudo, ele apenas não assumiu a identidade pecadora. Mesmo que o pecado lhe cercasse, ele tinha elementos para não se deixar levar pelas influências do mal. É muito interessante nós lermos aquilo que está lá em Colossenses capítulo 1, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, Jesus Cristo. Jesus Cristo assume o plano da redenção para, através de seu sacrifício, prover vida ao ser humano. E quando nós falamos de vida, nós não falamos de qualidade de vida apenas aqui neste mundo, mas sim vida
eterna, ou seja, uma vida sem limites, uma vida que não tem fim. Esse era o propósito original. Foi quebrado pela entrada do pecado, mas é erguido, reestruturado através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, nunca perca de mente de que Jesus, como Criador, optou sim por se rebaixar ao nível humano para nos oferecer a salvação. Que notícia maravilhosa, não é mesmo? Vamos concluir o nosso estudo. Você deve ter observado que o ponto focal é a adoração. E é sempre bom avaliar o cenário humano, que sempre esteve voltado para a adoração. Mesmo que de forma distorcida, o ser humano ele necessita de algo ou alguém para adorar. E ao longo desse estudo nós tivemos quem é digno de adoração, quem deve ser o centro da adoração, a quem deve ser direcionada as nossas petições, os nossos anseios, as nossas angústias, os nossos projetos, as nossas intenções, aquele que nos criou, aquele que é digno, somente o Deus Criador, o Deus Altíssimo, somente Ele é digno de louvor. E nada mais justo de que venhamos a reconhecer através do nosso louvor, através da nossa adoração, aquele que se entregou por nós, aquele que nos resgatou do mal, aquele que tem projetada toda uma estrutura para nos levar aos ambientes celestiais, para nos levar à eternidade. É claro que a humanidade busca algo para adorar. Infelizmente ocorre o desvio, a descentralização da verdadeira adoração. Mas não perca nunca o real sentido da adoração, que deve ser destinada a quem? Aquele que nos salvou. O céu entregou seu filho, entregou o seu comandante, entregou nada mais nada menos do que o Filho de Deus, Jesus Cristo, para nos resgatar e nos prover felicidade, nos prover vida eterna. Pense com muito carinho nisso. Nos encontramos na próxima semana. Que Deus esteja abençoando e conduzindo você e sua família. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado, Pai, porque a Tua graça nos aceita e nos transforma. Faça, por favor, todas as mudanças que precisarmos. Em nome de Jesus. Amém.